Bom dia, pessoal, tudo certo? Tudo bem, gente? Beleza? Como é que estamos aí? Bom dia, Laila, Rita, Tainá, o Iago, Nicole. Bom dia, gente, como é que vocês estão aí? Tudo certo? Deixa eu ligar minha luz aqui. Opa. E aí, pessoas, tudo certinho? Como é que foram a semana aí até agora? Tudo certo? Conseguiram estudar bem essa semana? Conseguindo aí se aplicar, manter o foco, que é muito importante, né? E também, claro, né, sem dúvida, esse momento aí de pandemia, apesar de toda a tragédia que é, e realmente é uma catástrofe, né? Terrível, cada vida perdida é irrecuperável, isso sem dúvida é algo do qual nós vamos levar um tempo para nos recuperar, né? A Tainá tá me dando bom dia, Tainá, tudo certo também. Por outro lado, né, para nós que somos, né, estamos aí nessa luta, nessa preparação para o Enem, para o vestibular, por outro lado, para nós tem um aspecto positivo, porque, por incrível que pareça, né, a gente consegue enxergar algo de positivo, que é um momento de autoconhecimento, de testar as próprias capacidades, né, um momento de desafio, e entre essas capacidades está de autodisciplina, de conservar o foco. E eu diria que um segundo aspecto positivo aí é que a concorrência também diminui. Muita gente está desistindo por uma série de razões, né, por desânimo, enfim, né. O fato é que a concorrência tende a diminuir. E isso também aumenta as chances de ingresso daqueles que permanecerem, daqueles que continuarem, né? Então, para muita gente será um ano perdido, mas para vocês do Conecta não vai ser um ano perdido, porque vocês estão aqui estudando firmes e fortes e vão encarar o Enem e os vestibulares, né? Então, isso aí aumenta e muito a chance de estar na universidade, né? Então, é muito legal que vocês continuem com essa força aí, né? Isso é muito interessante. E para a gente que é professor, como é o meu caso, né, é muito estimulante, é muito legal poder trabalhar com um público que está engajado, sabe? Que não abre mão do seu sonho, e coloca sua meta à frente de qualquer desafio que não abre mão do foco objetivo. Então, isso para nós é muito estimulante, assim. A gente vai fazer a segunda aula sobre ética, a segunda aula. E aqui, pessoal, nessa segunda aula sobre ética, quero dizer para você que nós vamos de hoje. Pode ser em alguma outra aula, vai acontecer em alguma aula. Veja que o material didático, ele nos traz um conjunto de conteúdos da história da filosofia, e no caso de coisa, os temas, no caso de filosofia, perdão, principalmente, numa ordem da história, base da filosofia, a abordagem da filosofia, a gente vai olhar numa sequência cronológica. Outra forma que nós, e, então, eu prefiro com tema e com sequência por tema. Você sobre eu como vocês lá na filosofia clássica. Primeiro momento, a filosofia aparece. Trabalhei ética com vocês para os sofistas, por hoje nessa segunda vou continuar trabalhando sobre e vou enfocar ainda no pedaço início para a filosofia mística, né, clássica ali da antiguidade. Eu vou pular lá para a idade moderna e vou trabalhar com vocês duas correntes filosóficas sobre ética muito importantes, que são o utilitarismo e a ética deontológica do Immanuel Kant. Aliás, o próprio livro de vocês, quando fala, lá em Filosofia Moderna, quando discute a ética dos utilitaristas e a ética do Kant, abre uma discussão, uma comparação entre as duas. Sim, pessoas, a ética dos utilitaristas e a ética do Kant são éticas antagônicas, são éticas opostas. Então, vocês vão perceber que na parte de filosofia moderna do livro de vocês, há um trecho de um capítulo que se dedica a essa discussão, né? A essa divergência filosófica entre essas duas correntes.
Então, o que acontece? Eu não vou deixar para discutir né, sobre ética lá quando a gente estiver em filosofia moderna. Não, eu já vou antecipar, já vou fazer agora para ti. Então, já que a gente está discutindo ética em geral, então vamos abordar a ética também, a discussão ética que também aconteceu na Idade Moderna e que legou, que nos deixou um debate muito interessante, né, sobre qual a melhor maneira da gente agir, certo? Então, a gente está fazendo hoje uma aula sobre ética que engloba não apenas o período clássico, mas vai englobar também já a filosofia moderna. Falou? Então, entendendo o que eu estou fazendo, eu estou trabalhando por tema. Neste caso, o tema é ética. Então, eu vou trabalhar ética na antiguidade clássica, né, para os filósofos clássicos, e ética na Idade Moderna, porque são os debates mais recorrentes que costumam aparecer na prova. Então, geralmente, quando cai questões sobre ética na prova, quando é estritamente sobre ética, refere-se à ética aristotélica, ou ética do período helenístico, ou ainda a ética na Idade Moderna, entre o utilitarismo e a ética deontológica do Kant. Então, como isso é mais recorrente, é desta maneira que eu vou trabalhar contigo. Então, hoje nós temos aí a nossa segunda parte sobre ética. O Iago também está dizendo que sim, né? Seja bem-vindo, Iago, né? Estamos nessa, então. Então, vou lá, começar a compartilhar uma tela aqui com vocês. Vamos nessa, então. Então, só para tu te organizar aí, o que o Luciano está fazendo? Eu estou fazendo o seguinte, pessoas. Ética, parte 2, né? Eu havia trabalhado a parte 1 contigo há 2 semanas, porque na semana passada foi feriado, né? Na parte 1, a gente viu ética para os sofistas. Os sofistas tinham uma postura relativista no que diz respeito à questão dos valores. Eles entendiam que não poderia haver uma ética universal na medida em que os valores não poderiam ser universais. A gente viu que o Sócrates, por outro lado, discordava do relativismo dos sofistas e entendia que havia sim a necessidade da existência de valores universais que deveriam orientar a conduta humana. Não poderia haver mais de uma concepção de justiça, porque isso poderia induzir ao erro e à manipulação política. Ou seja, determinados grupos interessados poderiam manipular o conceito de justiça para tirar vantagem desse debate e sobrepor os seus interesses particulares e privados aos interesses da coletividade, transformando a democracia numa demagogia. E a ética que ele nos propôs foi uma ética intelectualista. O que significa isso? Significa que a ação ética depende do conhecimento racional sobre o que é o bem, a verdadeira boa ação. Então ele vai nos dizer que quem pratica o bem é porque conhece o verdadeiro bem. Quem pratica o mal o faz por ignorância. Acredita que está fazendo bem, quando na verdade está orientado por uma falsa ideia do bem. Então era necessário que a pessoa realizasse um movimento de autoconhecimento, que aplicasse a maiêutica, né? O diálogo consigo mesmo, o diálogo com os outros, e assim superasse as suas falsas crenças, as suas falsas ideias. Já o Platão vai na linha do Sócrates, também nos propõe uma ética intelectualista com um acréscimo da sua teoria do idealismo ou doutrina das ideias, teoria das formas. Ele vai nos dizer que a verdadeira ideia do bem tem um lugar, e esse lugar é o mundo inteligível. Daí a necessidade da gente realizar o exame dialético de ideias para conhecermos a verdadeira ideia do bem, a verdadeira ideia de justiça, justiça como um valor universal, absoluto, e não as concepções relativas de justiça ou de bem que existe no mundo sensível, no mundo material, que afinal é o fundo da caverna, é uma mera cópia dos conceitos verdadeiros que estão lá no mundo das ideias. E dentro dessa perspectiva idealista, ele vai nos oferecer uma teoria acerca da alma humana, que seria a nossa porção inteligível. Ele vai dizer que a alma humana é composta de 3 partes. Uma parte apetitiva, dos desejos, uma parte irascível, correspondente às paixões, né, os sentimentos, e uma parte racional ou deliberativa, que é a que deveria estar no controle dessas 3 partes. Então, uma ação ética é aquela ação que está orientada pela racionalidade, quando a razão, portanto, domina as demais partes, domina e harmoniza as 3 demais partes, as 2 demais partes. Já o Aristóteles nos legou uma ética voluntarista. Diferente de Sócrates e Platão, ele entendia que, sim, o conhecimento sobre o bem e da justiça é importante, mas só o conhecimento não basta, é necessário a vontade, é necessário o hábito. O sujeito tem que querer fazer a coisa certa, e para isso ele tem que cultivar o hábito da virtude. Ele vai nos dizer que cultivar o hábito da virtude, ou seja, levar uma vida ética, uma vida correta, significa o caminho para a felicidade. Então a gente viu que em Aristóteles, ética e felicidade são conceitos articulados.
Para ele, felicidade é levar uma vida ética, é o hábito da virtude. Nesse hábito da virtude, o ser humano tem que se realizar a sua natureza racional. Quando o ser humano alcança o exercício de sua plena racionalidade, ele alcança uma situação de vida contemplativa que é o que Aristóteles concebe como felicidade. Felicidade ali, eu apresentei para vocês como 3 sentidos importantes, né? Felicidade como fim último das ações humanas, como a causa final da existência humana, como também a realização máxima da nossa racionalidade, daquele bem específico da nossa espécie, que nos torna um ser específico, e a prática da virtude. Né? Aliás, é por conta disso, né, da ideia da prática da virtude, que ele vai chegar à conclusão de que o ser humano é um animal racional e político. Somente na polis ele atinge a felicidade, somente na polis ele se realiza como ser. Porque fora da vida coletiva ele não tem como praticar a virtude. E ele vai nos dizer que a racionalidade ela nos dá uma justa medida, uma medida para tomar decisões. Ele vai dizer que essa medida, que ele chama de justa medida, é o caminho do meio, o meio termo, o termo médio, entre os extremos das escolhas, extremos pela falta ou pelo excesso, que ele considera como vícios, há o caminho do meio, o termo médio, que seria a escolha mais racional, a escolha virtuosa, portanto, né? Ele vai chamar, tanto, de mediania. Hoje eu vou conversar contigo, né, a filosofia helenística, e pode observar que eu não falei sobre metafísica do período helenístico, nem teoria do conhecimento. Até agora, quando eu conversei em ética contigo, o que eu conversei sobre filosofia em geral, né, tanto ética quanto metafísica ou teoria do conhecimento, eu tenho conversado contigo até agora sobre os filósofos pré-socráticos e os filósofos socráticos, né? Sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu ainda não havia falado nada da última fase da filosofia clássica, que é a filosofia helenística. Por que eu ainda não havia falado nada e por que eu vou falar sobre filosofia helenística agora, numa aula sobre ética? Por uma razão muito simples, pessoas. Porque a filosofia helenística, ela é fundamentalmente uma reflexão sobre questões morais. As filosofias helenísticas, elas são marcadas por serem filosofias éticas, basicamente. Esses filósofos pouco nos deixaram acerca de reflexões sobre outras questões, as demais questões ou as demais áreas da filosofia. Deixaram, mas foi pouco expressivo. O que é mais expressivo desses caras é o seu pensamento sobre ética, a sua reflexão acerca das questões morais. Então é por essa razão que eu começo a falar sobre filosofia helenística agora, numa aula sobre ética. Entendido isso? Pessoas, olha só, vou pedir uma gentileza para vocês. Como eu estou compartilhando uma tela com vocês, eu acabo não conseguindo ler os comentários de vocês, tá? A parte de comentários não fica aberta para mim. Fica aberta, né, os videozinhos de vocês, eu consigo ver as imagens de vocês, os rostos de vocês, caso vocês peçam a palavra, e eu consigo acessar o áudio de vocês. Então eu vou pedir uma gentileza, né? Se, né, por acaso, vocês tiverem que fazer... Eu vou só dar uma pequena interrupção aqui, tá? Mas já vou retornar. Se por alguma razão vocês tiverem que fazer alguma intervenção, né, quiserem fazer alguma pergunta, por favor, abram os microfones de vocês e intervenham, tá? Peço essa gentileza, que não o façam por escrito, porque pode acontecer de eu não ver, de vocês mandarem a pergunta por escrito e eu não ver, certo? Então peço, por favor, que vocês quiserem fazer qualquer intervenção, fazer um comentário, uma pergunta, que abram o microfone de vocês e sintam-se à vontade para falar, certo? Então tá, então deixa eu retomar aqui o compartilhamento de tela. Vamos voltar lá. Então, como eu disse para ti, vou trabalhar aí a ética no período helenístico, que no livro de vocês está ali, né? Se eu não me engano, no terceiro capítulo, entre as páginas 44 e 47. Depois eu vou pular lá para a filosofia moderna, e a gente vai conversar sobre a ética do Kant, que está entre as páginas 103 e 105, e também o utilitarismo, que está nas páginas 135 a 138, certo? Então, veja, eu estou reunindo um tema que está distribuído em capítulos diferentes. Então, a filosofia do Kant vai estar lá, né, entre as páginas 103 e 105, e o utilitarismo entre as páginas 135 a 138. E, aliás, nessa segunda parte aqui, tu tem o utilitarismo versus, né, a ética do Kant, certo? Então, essa aí. Então, só para tu te localizar. Fica tranquilo que eu vou deixar esses slides aí para vocês, né? Não se preocupem que esses slides ficarão aí para vocês. Falou? Então, beleza, vamos lá. Vamos começar pelo período helenístico. Deixa eu tomar um gole do meu chá aqui. Vamos lembrar rapidinho o que foi esse período, né? É um período marcado pelo domínio da Macedônia em relação à Grécia. O Filipe II vai dominar a Grécia.
Esse domínio começa a partir do final do século IV, início do século III, e né, o Alexandre o Grande, o cara que havia sido discípulo do Aristóteles, é que consolida, né, essa dominação macedônica e expande. Há, neste momento, uma fusão cultural entre a cultura grega e elementos culturais de outros povos. Esse período ficou conhecido como período helenístico, ou da cultura helenística, o helenismo. A palavra helenismo vem de heleno, que era como os gregos se intitulavam. Eles se chamavam como o povo heleno, os helenos. Surge nesse período helenístico, tu deve ter visto isso em história, né? Uma nova concepção sobre ser humano, uma nova ideia sobre ser humano. Se antes o ser humano, ou o homem, como eles chamavam, né, era o cidadão da polis, aquele que era autônomo em relação aos deuses, que tomava decisões sobre a vida coletiva no debate político, na ágora, agora ser humano é qualquer pessoa que viva no mundo, né? Então, da ideia de cidadão da polis à ideia de um cidadão do mundo, uma noção mais cosmopolita. Então, para a autoestima do grego, isso representou um esvaziamento da noção de cidadania, né? Então, os gregos se orgulhavam tanto da cidadania, só que agora a polis ela não é mais autônoma, ela não tem mais autonomia, então não há mais razão de ser, né? Pensar o cidadão como o centro do universo. A própria polis não é mais o centro do universo, né? Ela perde o poder político. E isso, então, fazer política se esvai, né? Refletir sobre política se esvai. E é por essa razão que a filosofia vai se voltar para o mundo interior. Ela vai se voltar com a preocupação do bem viver. A gente diz que essas filosofias passaram a dar ênfase às questões morais e a se preocupar, portanto, com o bem-estar, com a tranquilidade da alma. Essa é a ideia. Então, esses caras vão promover um desprezo geral em relação às convenções coletivas, porque se antes as convenções sociais elas eram convenções da polis, que determinavam, que definiam a melhor maneira de viver segundo os valores da polis, agora, uma vez que o grego vive uma cosmopolis, quer dizer, a sua polis é só mais uma entre várias e sem autonomia política, porque estão sob domínio macedônico, então, as novas convenções sociais passam a ser mal vistas por esses filósofos. Eles vão desprezar essas noções e vão propor outras, né? Vão propor outras ideias como contraponto às convenções sociais. Entre esse contraponto às convenções sociais e essa volta para o mundo interior, a ideia central da ataraxia. Para os filósofos do período helenístico, a ataraxia é aquela condição em que o espírito humano está sereno, o espírito humano é imperturbável. Quando a alma humana, a consciência humana está numa condição de imperturbabilidade, ela está com a razão no comando. Se o ser humano está com a sua alma, com a sua paz de espírito afetada, ele não consegue agir de forma racional. Então veja, como atingir a felicidade, como atingir o bem-estar, como agir bem com relação aos semelhantes, se a racionalidade estiver comprometida. Não há como, entenderam os filósofos helenistas. É necessário, portanto, essa tranquilidade, essa paz de espírito para que a racionalidade esteja no comando na hora do ser humano tomar as decisões. Portanto, a ataraxia só pode acontecer através do domínio das paixões, das inclinações, dos desejos, né? Ou seja, daquelas perturbações que nos tiram do prumo, que nos tiram do centro, né? E destaque aí para as filosofias do período helenístico, o epicurismo e o estoicismo. Não são as únicas, mas eu vou trabalhar essas duas contigo hoje e vou deixar um bônus no final aí, para que tu veja mais duas correntes filosóficas do período helenístico, né, que aparecem menos, né, nas provas de filosofia, mas é um plus aí para ti, né? É um bônus. São duas videoaulas bem curtinhas, de 5 minutos, videoaulas complementares, certo? Mas das filosofias helenísticas, sem dúvida que tem mais chance de aparecer estoicismo e epicurismo. Vamos começar pela primeira. Lembrando que eu vou deixar esses slides depois aí para vocês, e vou deixar também o conteúdo dessa aula descrito no grupo do Facebook. Olha, nessa aula, né, nessa nossa live aqui, que é a live número 6, parte 2 de ética, foi discutido ética dos estoicos, dos epicuristas, do utilitarismo e do Kant. Eu vou deixar essa descrição lá para caso tu queira voltar, né, depois nesse arquivo das videoaulas do Zoom aí, né, das lives do Zoom, que tu possa acompanhar a aula novamente, se tu assim desejar. Vamos lá, quem é o principal representante do estoicismo? Um cara chamado Zenão, Zenão de Sítio. Não confunda Zenão de Sítio com Zenão de Eleia, que foi um cara lá do período helenístico. O Zenão de Sítio é o principal representante. Para os estoicos, a ataraxia, a tranquilidade da alma, ela só pode ser atingida através de 3 caminhos básicos. Primeiro, a busca por um saber verdadeiro, por um conhecimento real sobre o cosmos. Eles entendiam que o cosmos tem uma ordem natural, e esta ordem é uma ordem racional. E o ser humano, como ser racional, deveria cultivar em si a racionalidade, compreender o cosmos e sua racionalidade, e assim harmonizar-se com a natureza, com o cosmos. Então, primeiro passo,
harmonizar a natureza racional do ser humano com a natureza racional do cosmos. Segundo passo, desprezar todas as formas de prazer. O prazer é uma ameaça para a ataraxia, na medida em que o prazer ele não pode ser atendido sempre. A vida é sempre cheia de altos e baixos. E também porque muitas vezes o prazer ele é buscado de forma atabalhoada, exagerada. Então, o prazer nos tira do prumo. A gente deve cultivar uma vida simples, uma vida modesta, de equilíbrio. E a terceira, né, a terceira questão aí para os estoicos é adotar uma postura de resignação, de indiferença em relação aos problemas da vida. Os estoicos entendem que a vida inevitavelmente traz altos e baixos. Então, o ser humano precisa cultivar um espírito forte e aceitar as condições que o destino traz, não oferecer resistência. Porque a resistência ao destino é resultante de um apego por situações que escapam ao controle. Se o ser humano entende que o destino é inevitável, ele não sofrerá, portanto, né? A sua alma continuará imperturbável. Para esses caras aqui, da mesma forma que o Aristóteles, né, a felicidade é o bem supremo da existência humana. E para eles, felicidade é adquirir e praticar a virtude. Né? A virtude para eles, como eu estava dizendo para vocês, é viver de acordo com a natureza, é harmonizar a nossa natureza racional com a racionalidade do próprio universo, compreender e se harmonizar com esse universo, né? Casar a razão humana, a condição racional humana, com a natureza racional do cosmos. Né? Isso conduziria o ser humano à felicidade. Para que a gente possa atingir, portanto, a ataraxia, é necessário buscar a sabedoria e o conhecimento do cosmos, de modo a se harmonizar com o cosmos, desprezar todas as formas de prazer e adotar uma atitude de indiferença em relação aos problemas da vida. Essa atitude de indiferença eles chamavam de apateia. Eles vão dizer que o sábio, verdadeiramente sábio, é aquele que é livre de perturbações emocionais. É aquele que consegue, portanto, ter uma atitude de resignação diante das variabilidades da vida, né? Adota uma condição de autossuficiência, não se deixa abater, não oferece resistência ao destino. Para eles, aquela pessoa verdadeiramente livre é aquela que não se deixa abater pelo destino, que ela aceita o destino, pessoas. Vou colocar a imagem para vocês aí do Zenão de Sítio, né? O Zenão de Sítio é essa figura aí, o principal exemplo. E tem uma frase do Carlos Campos, que é um pensador brasileiro que eu gosto bastante. Deixa eu só tomar um gole do meu chá. Então, uma frase do Carlos Campos aí, que ele, em um artigo seu de 2014, que eu acho que ela ilustra bem, né? Ela resume bem o espírito do estoicismo, né? O estoicismo defendia basicamente uma vida de acordo com a natureza, a harmonização da natureza racional do ser humano com a ordem racional natural do universo. E a aceitação de tudo que possa acontecer de ruim. Agastar-se contra as circunstâncias apenas piora o estado de espírito da pessoa. Essa a lógica da aceitação ou resignação que viria a ser um dos pilares do cristianismo. O lema estoico, abstenha-se e aceite. Sim, pessoas, o estoicismo terá uma grande influência no pensamento cristão que começa a se formar ali no início, no auge do Império Romano, um antes de Cristo, um depois de Cristo aproximadamente. E aí vemos o epicurismo, que é uma outra corrente que também está buscando a ataraxia, né, assim como os estoicos. O principal representante é o cara que acaba dando nome à corrente, né, o Epicuro de Samos. Ele funda uma escola filosófica que ficou conhecida como o Jardim de Epicuro, onde ele reunia os seus discípulos e assim eles debatiam e divagavam, né, especulavam acerca das questões humanas, principalmente das questões éticas. O lema fundamental dos epicuristas é a busca pelo prazer, né? Viva de maneira a satisfazer seus prazeres. Isso é uma forma de hedonismo. Hedonismo, pessoas, é toda forma de pensamento que entende o prazer ser uma necessidade, ser um elemento principal na existência humana. Tu vê que isso se contrasta, né, com os estoicos que defendiam a ideia do abandono de toda forma de prazer, enquanto que os epicuristas vão dizer que o supremo bem da existência humana é o prazer. Só o prazer pode conduzir à felicidade. Mas veja, eles estão nos oferecendo uma noção bem particular de prazer. Não se trata de qualquer prazer, né? O Epicuro está falando de um prazer simples. Prazer simples são aqueles prazeres que a gente tem, como, por exemplo, tomar um copo de água quando se está com sede, conseguir dormir adequadamente quando o corpo assim o pede. Ele está falando de prazeres que são prazeres sem exageros, são prazeres moderados, são prazeres que precisam de ser constantes, cultivados, de modo a afastar, né, o ser humano da dor e do sofrimento, porque afinal de contas a dor e o sofrimento trazem a instabilidade da alma, afastam da ataraxia. Já o prazer moderado nos leva a uma condição de ataraxia, de equilíbrio racional, de modo que o ser humano pode tomar boas decisões éticas uma vez racionalmente equilibrados.
Então, fica ligado aí, né? A ideia de prazer que eles estão propondo é uma ideia de prazer diferente das convenções sociais. A convenção social dizia que o verdadeiro prazer é a luxúria, a riqueza, o status, né? O prestígio social. Eles estão negando essa ideia. Para eles é uma vida simples, uma vida de prazeres moderados. São prazeres, portanto, mais sutis, mais ligados ao intelecto, ao espírito, né? Prazer de uma verdadeira amizade, a ausência de sofrimentos e perturbações. O objetivo sempre, assim como dos estoicos, é a busca pela serenidade, pela moderação, pela condição de ataraxia. Certas pessoas conseguiram sacar bem a diferença entre um e outro. Ambos estão buscando a ataraxia, só que por caminhos diferentes. Para ambos, a razão de ser do ser humano é a felicidade. Eles são filosofias do eudemonismo, assim como Aristóteles, né? Entende a felicidade ser a razão de ser do ser humano. Só que o caminho que eles estão oferecendo é diferente. Enquanto para os epicuristas é o prazer, né? Um prazer racional, veja, não é um prazer irracional, desmedido, mas é um prazer racional. Para os estoicos será, né, a não resistência às questões do destino, o afastamento dos prazeres e a harmonização da natureza racional do ser humano com a natureza racional do cosmos. E aí, uma frase famosa do Epicuro, que inclusive esteve na prova do Enem de 2018, nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. É uma reflexão do Epicuro acerca da necessidade da temperança, do equilíbrio, da moderação. E aí, né, da idade antiga, da atividade clássica, a gente pula para a idade moderna e vamos começar a trabalhar o utilitarismo do Kant. Ó, mais um gole do meu chá. Minha xícara é grande e tem tanto muito chá. Vamos nessa, então. O utilitarismo. O utilitarismo, pessoas, é uma corrente filosófica, né, que nos oferece uma reflexão sobre ética. Ela é fruto de pensadores iluministas. Ela acontece no período do iluminismo. E, aliás, né, tanto o utilitarismo quanto a ética do Kant acontecem no período do iluminismo, certo? É ali no século XVIII, viradinha do século XIX. Para o utilitarismo, a ação ética, ou seja, aquela ação orientada pela razão, pela escolha, e não pelos costumes, pela moral, né? A ação ética é aquela ação mais útil. O que eles entendem por uma ação útil? Daí o nome utilitarismo, né? É aquela ação que resultante de uma reflexão racional orientada pelo princípio da maior felicidade. Então, a escolha racional deve ser pautada pelo princípio da maior felicidade. Que princípio é esse? Esses caras vão dizer, a ação correta ou a ação útil, a ação ética, é aquela que produzir, que resultar na maior quantidade de benefício, de bem-estar, de felicidade possível para o maior número possível de pessoas. Essa é a fórmula racional que esses caras nos propõem. Então, veja que para eles, para uma ação ser ética, eles vão examinar a ação, a escolha humana, segundo a finalidade, o resultado da ação. É o resultado da ação, é o exame do resultado da ação, o exame racional que deve orientar a escolha. Então, a ênfase do julgamento, do juízo moral que esses caras fazem sobre a ação humana recai sobre a finalidade, sobre a consequência da ação. De modo que a felicidade acaba sendo um cálculo matemático, porque tu analisa custo-benefício na hora de fazer a escolha. Se uma ação inevitavelmente tiver que produzir o mal, então, né, que ela produza a menor quantidade de mal possível para o menor número possível de pessoas. É isso que deve orientar o ser humano, portanto. Então, um exame racional da situação, esse exame racional deve estar orientado pelo princípio da maior felicidade ou do maior benefício. Destaque aí para o Jeremy Bentham e o Stuart Mill, certo? A única variação de pensamento dos dois é que o Stuart Mill era um cara que enfatizava que há uma diferença no tipo de benefício, no tipo de felicidade produzida. Haveria uma diferença entre benefício quantitativo e benefício qualitativo. Todo benefício é importante, mas ele vai dizer que existem alguns benefícios, algumas felicidades que são superiores, que são aquelas ligadas ao espírito, à alma, como o conhecimento, a amizade, assim por diante. Não que o benefício material também não fosse importante, certo? Bom, já a ética do Kant vai no sentido contrário do utilitarismo. A ética do Kant ficou conhecida como ética deontológica ou ética do dever, que é a mesma coisa. A gente também pode chamar a ética dele de formalista e vocês já vão entender por quê. E tu não pode sair dessa live de hoje sem conhecer a ética do Kant, porque sem dúvida é a ética mais complexa de todas, né, desse nosso estudo aí, certo? Vamos lá, o que é uma ética deontológica ou ética do dever? Kant vai nos dizer que uma ação verdadeiramente ética, ela não depende das consequências da ação. Atenção, ó. Uma ação ou uma escolha verdadeiramente ética, verdadeiramente correta, ela não depende da finalidade, não depende da consequência da ação. A consequência da ação pode ser boa ou má, não interessa a consequência da ação.
O que interessa é a intenção do agente que escolhe. É a intenção dele que conta. Como assim a intenção dele que conta? Ele vai dizer que a ação verdadeiramente ética é aquela em que a motivação do agente foi simplesmente e apenas tão somente fazer a coisa certa. Fazer o certo pelo certo. O dever pelo dever e ponto final. Deve ser essa a única motivação do agente. Ele não deve se preocupar com as consequências da sua ação. O que o Kant está querendo nos dizer com isso? Que veja, vou dar um exemplo prático. Mentir é errado, sempre, e não admite exceção. Mentir é errado, sempre. Eu tenho um amigo meu que está com câncer, ele está nos dias finais dele, de vida, o médico me comunica, né, diz, olha, o teu amigo está com câncer, ou teu parente, enfim, está com câncer, tu tem que dar notícia para ele. Aí o Luciano fica naquele dilema, fala ou não fala a verdade pro cara, né? O médico me disse que ele tem mais uma semana, 15 dias de vida, e agora? Se eu falar a verdade, esse cara vai sofrer nos últimos dias de vida dele. Talvez ele definha até antes. Mas se eu mentir para ele, ele ainda tem esperança de que vai sair do hospital. Então, quem sabe eu minto para ele, para que ele, motivado com essa esperança, leve pelo menos dias finais um pouco melhores, com um pouco mais de paz de espírito. Então, veja, eu estou diante de um dilema. O que eu escolho? Falar a mentira ou falar a verdade? Kant vai dizer, fala a verdade. Sempre. Não interessa a consequência da ação, não interessa se o cara vai sofrer ou não. Mentir nunca é a melhor saída. Por que o Kant tem certeza de que mentir não é a melhor saída? Veja que Kant está nos dando uma fórmula geral. Mentir é errado sempre. É por isso que a gente diz que a ética dele é uma ética formalista. Ele está preocupado com a forma, com a regra geral. Ele não está preocupado com as situações específicas, com os contextos particulares que nós experimentamos na vida prática. Ele está preocupado com a fórmula geral. Então, agir, por isso, ética formalista. Mentir é sempre errado. Por que o Kant vai chegar à conclusão de que mentir é sempre errado? Porque, primeiro, né, há um risco de um relativismo moral. Nenhum de nós tem condições de dizer quando mentir é tolerável e quando não é. Não há como a gente fazer isso. Né? Ele quer escapar do relativismo moral lá dos sofistas. Né? Então ele está dizendo o seguinte para nós, quem de nós pode definir quando mentir é correto? Digamos que eu estou num relacionamento afetivo e eu entendo que sobre determinado tema, sobre tema X, mentir não é nenhum problema. Então eu posso mentir para minha namorada porque não há nenhum problema. Mas talvez a minha namorada não pense assim. Talvez para ela mentir sobre aquele tema X específico, para ela aquilo é um dano, para aquilo é problemático. E agora? Qual de nós dois está em condições de dizer se mentir sobre X é ou não adequado? Então, para escapar desse relativismo moral, para impedir que as pessoas também possam fazer mau uso disso, Kant vai nos propor uma ética formalista. Ele vai dizer, portanto, que a regra geral deve valer sempre. E é a regra geral que deve orientar a ação do sujeito. Ele não deve se preocupar, né, portanto, com as consequências da ação. Ele tem que tentar resolver a situação, resolver as consequências da ação, independentemente de fazer a coisa certa. Isso é outra coisa. Então, eu tenho que falar para aquele meu colega a verdade. Se ele vai sofrer, bom, então que eu utilize de outros recursos, se eu estou preocupado com ele, né? Que eu utilize de outros recursos para motivá-lo. Eu tente inspirá-lo ele de uma outra maneira, mas não através da mentira. Então, veja, o Kant está tentando, primeiro, escapar do relativismo moral, porque nenhum de nós consegue estabelecer quando mentir é tolerável ou não é, quando roubar é tolerável ou não é. Então, roubar também, né? Roubar é errado sempre, não interessa se é um bilionário que está roubando ou se é uma pessoa extremamente pobre e miserável que rouba, sei lá, um pão para alimentar o seu filho que está na iminência de morrer de fome. Kant vai dizer que não interessa a circunstância concreta. Roubar é errado sempre. Né? Porque, veja, quem de nós está em condições de dizer quando roubar é tolerável ou não? Então, para escapar desse relativismo moral, que pode ser manipulado, né? Pode ser muito bem manipulado, para que as pessoas possam tirar vantagem disso, Kant quer garantir, portanto, que a ação humana possa ser universal, possa ser correta sempre, independentemente das consequências. A gente tem que dar um jeito de resolver. Então, esse cara está dizendo que o que deve orientar a escolha humana é o dever pelo dever. É dessa maneira, né, orientando-se, fazendo a coisa certa, porque é o certo a fazer, e essa sendo a única motivação, Kant vai dizer que nós seremos verdadeiramente livres, verdadeiramente autônomos. Se eu deixar, por exemplo, que as minhas inclinações, paixões e desejos falem mais alto na hora de eu tomar decisões, na hora de eu fazer escolhas, eu não vou ser alguém autônomo, eu vou estar sendo escravo dessas paixões, desejos e inclinações. A essa condição de contraposta à autonomia, nós chamamos de heteronomia. Então, para não ingressarmos numa condição de heteronomia, de nos tornarmos heterônomos, heteronomia com H, tá, gente? Para não cairmos numa condição de heteronomia,
nós devemos, portanto, seguir o dever pelo dever. Aí nós seremos verdadeiramente livres. Porque, segundo Kant, a liberdade está articulada com o dever, quando o dever é ditado pela voz racional que está dentro de nós. Kant vai nos dizer que todo ser humano é dotado de racionalidade. Ele entende que a razão é um predicado universal. É a razão presente na consciência de cada ser humano que dita para cada ser humano em sua consciência o dever, aquilo que é certo a fazer. O ser humano que ouve essa voz da razão, né, que ele vai chamar de consciência do dever, o ser humano que ouve a consciência do dever, que é inata em todos os seres humanos, esse ser humano será verdadeiramente livre, porque é a sua racionalidade que está no comando e ele está ouvindo uma voz da razão que é intrínseca à sua própria consciência. Ninguém é mais livre do que aquele que obedece a si mesmo, vai nos dizer Kant. E obedecer a si mesmo significa ouvir o dever que a razão está ditando para a consciência. Consciência essa do próprio ser humano. Então, para o Kant, essa voz da consciência, ele chamava de consciência do dever. Ele vai dizer que isso é inato em nós, e a gente deve ouvir essa voz do dever. A voz do dever, a consciência do dever, é ditada pela razão e ela sempre diz para nós o que é o certo a fazer. Pessoas, esse princípio, né, esse princípio ético de que nós devemos fazer o certo pelo certo e essa deve ser a nossa única motivação, não interessa as consequências da ação, Kant vai chamar de imperativo categórico. Por isso que eu botei em letras garrafais aí para ti. Imperativo categórico, guarda bem essa expressão. O imperativo categórico é um princípio universal, ou seja, tem que valer para todos os seres humanos e é incondicional, não depende da situação concreta que o sujeito está inserido. Roubar é errado sempre, não interessa o contexto particular em que eu estou. Mentir é errado sempre. Falar a verdade é sempre o melhor. Respeitar a propriedade alheia é sempre o melhor. Por que o Kant chega de forma tão convicta a esse dever ditado pela razão? Veja, então, só para fazer o contraste lá com o utilitarismo, né? Ele está enfatizando, né, a intenção do agente, não importando as circunstâncias e as consequências, certo? Por que ele chega de forma tão convicta a essa orientação racional, né, de que a gente não deve roubar nunca, nem mentir nunca, por exemplo? É porque, segundo ele, a razão nos permite fazer o seguinte procedimento intelectual, a seguinte análise. Na hora de eu fazer uma escolha entre, lá em relação ao meu amigo, entre mentir ou falar a verdade para esse meu amigo que está com câncer terminal. Bom, vamos lá. Kant vai nos dizer, usa a tua razão e faça um exercício intelectual de universalização. A tua escolha, se ela for universalizada, ela vai trazer benefício para a humanidade ou vai trazer prejuízo? Ela vai promover a harmonia social ou vai promover a instabilidade das relações sociais? Então veja, universalizar significa, e se a humanidade toda fizesse a mesma escolha que tu para resolver os seus problemas, como é que a coisa seria? Então vamos lá, vamos supor que eu estou pensando em talvez mentir para o meu amigo. Vamos ver, vamos universalizar. E se toda a humanidade passar a mentir para resolver os seus problemas e os seus dilemas? Isso vai colaborar com a vida social ou isso vai trazer instabilidade? A razão nos diz que a mentira, né, ela gera falta de confiança, ela quebra a confiança, portanto, ela torna problemáticas as relações sociais, ela traz instabilidade, ela desarmoniza a vida social. Já a verdade, se ela for universalizada, ou seja, se todo ser humano passar de agir com verdade, né, com atitude verdadeira em relação ao seu próximo, por mais dura que a verdade seja, isso gerará mais confiança, aumentará a coesão social e a harmonia social. Então veja que para o Kant, falar a verdade, usar da verdade, isso é algo que pode ser universalizado, portanto essa é a melhor escolha. Mentir vai trazer prejuízo, caso a humanidade toda passasse a mentir. Essa é a medida que a razão está dando para a consciência. Então, veja, o certo pelo certo é ditado pela razão. E se o sujeito está em dúvida, ele deve examinar a situação e pensar, a minha ação pode ser universalizada? Se ela puder ser universalizada, ela é a melhor escolha. Se ela pudesse tornar uma lei universal, ou seja, se ela fosse transformada numa lei universal, uma lei que determinaria como todo ser humano deve agir, se ela, né, um exercício especulativo, se ela fosse transformada em universal e trouxesse prosperidade, harmonia para a humanidade, então ela é a melhor escolha. Caso contrário, ela não é. Sacaram isso? Então veja que para o Kant, né, no seu imperativo categórico, está posto a ideia de que a gente deve fazer o certo pelo certo, não importam as circunstâncias e as consequências da ação. E nem tampouco nós devemos fazer a coisa certa pelos motivos errados. Kant vai dizer que isso também não é a melhor escolha ética. Por exemplo,
a voz da razão, a voz da consciência me diz que eu devo fazer fazer a caridade, né? Que é o certo a fazer. Bom, vamos universalizar a minha escolha. Se todo mundo fizer a caridade, isso vai fazer bem ou mal para a humanidade? Bom, vai fazer o bem, porque afinal de contas vai trazer bem-estar para muita gente, enfim, vai tornar as pessoas mais amigas uma das outras. Então a caridade é o certo a fazer. Então eu vou fazer a caridade porque caridade é o certo a fazer e ponto final. Não deve haver de nenhuma motivação. Agora, se eu der uma dos artistas pop do momento que fazem caridade para se autopromover, para aparecer nas redes sociais, Kant vai dizer, isso é errado, porque eu estou fazendo uma, entre aspas, aparentemente boa ação, né? Quando na verdade o meu intuito é usar a necessidade do outro como um meio de eu me autopromover. Kant vai dizer, nunca use o ser humano como um meio. Te relaciona com o ser humano sempre como um fim em si mesmo. Aquilo que tu faz para o outro tem que ser pelo certo a ser feito e ponto final. Nunca para usar o outro como um meio para tu atingir algum outro resultado, certo? Então, Professor, pois não? então o resultado para o bem pessoal não seria virtuoso e para o bem da sociedade seria um valor virtuoso e utilitário? É só a gente universalizar. Para o Kant é só pensar, universaliza, né? Qual é a consequência da ação? Se eu vou fazer uma escolha em que eu trago benefício para mim, mas prejuízo para os outros, e se isso puder ser universalizado, será que isso vai trazer harmonia social ou desarmonia? Kant entende, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, da caridade, em que eu estou usando o outro como um meio e não como um fim em si mesmo, né? Eu não estou fazendo algo pelo outro porque é pelo outro, porque é pelo certo a fazer, mas sim porque eu quero obter alguma vantagem. É só a gente universalizar. Se todo mundo começar a agir assim, né, de forma calculista, sempre movido por uma segunda intenção, quais seriam as consequências? A traição da confiança, né? Geraria instabilidade. Então, para o Kant, isso não seria uma boa escolha. Agora, se todos fizerem o bem de forma desinteressada, fazer o bem, pelo dever de fazer o bem, não haverá nenhum problema. Então, haverá, portanto, a promoção do bem-estar, da harmonia social. Então, o que eu quero chamar a atenção de você, eu não sei se eu atendi a tua dúvida, ficou claro? Ficou certinho? Ficou claro, senhor. Obrigado. Ficou certo? Então, veja que o grande debate entre os utilitaristas e os kantianos é, né, entre a finalidade da ação e a intenção do agente. E aí eu quero deixar duas frases para vocês, né? Ah, eu não coloquei as frases, perdão, mas vocês têm no livro de vocês 3 frases, né? Entre elas, age de tal maneira, segundo a qual possas querer que a tua escolha se transforme em uma lei universal. É aquele princípio de que se a tua ação puder universalizada, ela é a melhor escolha. Outra frase importante, nunca, né, nunca te relaciona com outro ser humano, tratando outro ser humano como um meio para tu obter algum resultado, mas sim como um fim em si mesmo, certo? Então, te liga lá, né? O imperativo categórico versus o princípio da maior felicidade do utilitarismo do Kant. Isso aí está naquelas páginas que eu indiquei para vocês no início. Então, para finalizar aí, pessoas, um bônus para vocês, 2 videoaulas bem curtinhas que eu garimpei para ti, encontrei 2 videoaulas legaisinhas assim, com o professor com uma linguagem bem didática, bem curtinha, 5 minutos cada uma, sobre cinismo e ceticismo. Assiste lá e depois, se desejar, comenta comigo na nossa próxima live. Falou, pessoas? Vou sair porque já vai chegar outro prof aí, né? Eu já estourei meu tempo. Professor, Pois não? última coisa, rapidinho. O Kant, ele tentou aliar o racionalismo com o empirismo? Mais tarde a gente vai ver em teoria do conhecimento. Sim, né? O criticismo, né? Que a gente vai ver mais tarde, certo? Ou o apriorismo. A gente vai trabalhar isso em teoria do conhecimento, certo? Quando a gente conversar sobre Ah, epistemologia. bom. Guarda a tua pergunta, né? Lembra de anotar ela para me fazer quando a gente for abordar a epistemologia. Falou? Tá bom, Então obrigado, tá. senhor. Gente, eu que agradeço. Eu agradeço a participação de vocês, certo? Gente, então vou deixar no Facebook a descrição dessa aula, vou deixar esses slides também, falou? Então tá. A gente se vê na semana que vem. Então tá, pessoas, se cuidem. Boa aula aí. Deixa eu cair fora para outro prof. Tchau, tchau, gente.